Olá, tudo bem com você? Nós estamos meditando agora no Novo Testamento em ordem cronológica. Vamos dar continuidade à carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, né? Hoje, capítulo 6, versículo 9. Vou dar continuidade ao versículo 9. Bom, se você tem gostado desse conteúdo, dá o seu gosto, não custa nada para você. Partilhe o vídeo e vamos, como sempre, começar com a nossa oração, pedindo a Deus que nos abençoe e abra o nosso entendimento. Meu Deus, abençoa essa pessoa que está meditando nessa palavra junto conosco, que o Senhor venha abrir o dela e o meu também, o nosso entendimento, para que possamos compreender a Tua vontade que é boa, como nós sempre oramos no Pai Nosso, que seja feita a Tua vontade, que a vontade do Senhor venha através da Tua palavra iluminar o nosso pensamento, sentimento, nosso coração, e que o Senhor ache espaço em nós para poder habitar. Em nome de Jesus. Amém. E lá no versículo 9, o apóstolo Paulo começa assim: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Bom, primeiro, o reino de Deus, o Senhor Jesus disse que não havia aparência exterior, né? Ele não tem uma porta onde eu possa entrar e vê-lo, mas ele está dentro de nós. Quando é que o reino de Deus entra? Quando nós aceitamos a palavra dele, cremos na palavra dele. Então, nós somos transformados. Nós deixamos de ser uma criatura neste mundo e nos tornamos filhos de Deus. Jesus falou para Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. Então, esse novo nascimento vem pela palavra de Deus, gerada em nós pela palavra de Deus. Mas ele falou: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Então, o reino de Deus não é para injustos, mas para justos. Mas quem é justo nesse mundo? Ninguém, verdade? Mas quando nos convertemos, quando aceitamos o sacrifício do Senhor Jesus na cruz por nós, nós estamos aceitando o perdão de Deus e somos justificados. Então, passamos de injusto para justo. E sendo justo, herdamos o reino de Deus, mesmo sem nenhum mérito. E aí no 10, não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Comentário: o reino de Deus é incompatível com os princípios que regem este mundo. Se os que se consideram espertos levam vantagens e muitas vezes não são punidos por isso, na esfera espiritual não há impunidade. As Escrituras revelam que qualquer pecado sem arrependimento é incapaz de levar uma pessoa a viver eternamente no inferno. Os coríntios acreditavam que, mesmo vivendo de forma dissoluta, seriam salvos e entrariam no reino de Deus. Assim, também pensam aqueles que usam a graça do Senhor Jesus como desculpa para pecar. Andam com a sua vida moral e espiritual em discordância com a palavra e estão tranquilos, achando que a graça irá cobertar seus erros. No entanto, a advertência do Altíssimo é clara e vale para todos. Inclusive, ele chegou a destituir seu mais importante anjo. Devido à rebeldia de Satanás, e os anjos que o seguiram perderam a honra de habitar com o Senhor e com isso se tornaram demônios. De igual modo, por desobediência, Adão e Eva perderam o paraíso. Portanto, é direito de Deus não permitir que os injustos herdem o céu por causa da sua persistência no erro. E há alguns tipos de pecado aqui um pouco, como posso dizer, polêmicos, né? Fornicadores, como você sabe, é o sexo fora do casamento, a idolatria, que não se restringe apenas a algo palpável, mas quando a pessoa coloca o coração dela em qualquer coisa deste mundo, pessoas ou coisas, né? Nem os adúlteros, quer dizer, o que é casado que adultera, nem os efeminados, né? E aqui está a polêmica, porque se falar algo que contraria um certo grupo, então essa pessoa vai se achar discriminada. Mas a verdade é que a Bíblia, ela está dizendo que esse tipo de atitude, esse tipo de prática, né, ela está errada. Então não temos como fugir. A palavra de Deus é bem clara. Pastor, mas como eu me conserto? Ouvindo a palavra de Deus. Ela vai fazer você voltar ao paraíso, né?
nós tivemos uma campanha em que nós dissemos às pessoas que quando Adão pecou, ele trouxe o desequilíbrio, né? Então, Adão trouxe o desequilíbrio, trouxe a morte, o pecado, as doenças, ele trouxe o mal através do pecado. Então, ele foi expulso do paraíso. Mas, quando nós olhamos para Jesus, Jesus morreu pelos nossos pecados. Então, ele resolveu essa questão que Adão trouxe. Então, quando vamos a Jesus, nós morremos, nós sacrificamos a nossa vontade na cruz. Qual é o resultado disso? Nós então entramos de volta no paraíso. O paraíso não vai estar nesse mundo, mas é o reino de Deus dentro de nós. Então, quando você entra nesse reino, você volta a ter o equilíbrio, né? A pessoa que é homem volta a pensar como homem e a mulher que é mulher volta a pensar como mulher. Então, esse equilíbrio, né, espiritual vem da palavra de Deus, né? Os sodomitas, porque eles praticavam todo tipo de orgias sexuais, ladrões, avarentos, né? O avarento, ele não consegue estender a mão e ser generoso em nenhum aspecto da vida dele. Nem os bêbados, quer dizer, os vícios, né? Os maldizentes, quer dizer, aqueles que estão sempre falando mal dos outros, os roubadores, quer dizer, esses não herdarão o reino de Deus. No 11. E é o que algum tem sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então, aqui se resume o que eu falei. Quando nós vamos a Jesus, somos santificados, então justificados também. 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. O comentário, nem todas as coisas convêm. A permissividade espiritual e moral dos cristãos em Corinto era fundamental na distorção do princípio do evangelho, que anunciava a liberdade. Isso culminou em libertinagem e desenfreadas práticas pecaminosas, como adultério, roubo, maledicência. A liberdade cristã deve ser exercida com prudência e disciplina, senão ela não passa de uma escravidão espiritual, pois quem não se domina não pode se dizer livre. Tudo aquilo que é contrário às Escrituras se refere à consciência, à pureza, à decência e à ordem, não passa de armadilha para aprisionar o ser humano. E hoje o ser humano ele tem estado preso, né? Principalmente com relação às redes sociais, por exemplo. A pessoa, não, mas eu sou livre. Tá bem, você é livre, mas olha quantas horas normalmente uma pessoa que ela está muito ligada à rede social, ela passa, né? Ali passando o dedo para olhar, ver, né, as coisas que ali estão, ou aquelas pessoas que são totalmente dependentes da aceitação dos outros. Então ela quer postar uma foto, ela quer que todos venham gostar daquela foto, dar coraçãozinhos para ela, quer dizer, ela quer receber essa migalha, né? E ela assim, eu sou muito aceita. Então, há pessoas que vivem disso, né? Elas se alimentam disso, é a motivação delas diária. Então a pessoa não é livre, né? A pessoa que não consegue vencer as redes sociais, por exemplo, o vício de estar sempre lá checando a rede social, recebendo notificação dela, na verdade ela não é livre. E se você parar para observar, as redes sociais têm uma questão em que eles colocam todo o conteúdo que eles querem que você veja. Então, eles selecionam o que você quer o que eles querem que você veja, saiba, pense. Então, eu não quero ser teleguiado por quem quer que seja. Então, eu prefiro ser guiado pela palavra de Deus. Assim, mas antes de eu concluir, ele falou, né? Todas as coisas me são lícitas. Quer dizer, nós podemos, né, ter redes sociais, nós podemos fazer tudo que esse mundo faz. Tudo. Mas como ele falou, tem coisas que eu já não quero mais para minha vida. Tem coisas que eu fazia quando eu não era cristão. Posso fazer hoje, naturalmente. Mas quando eu olho para aquilo que eu fazia anteriormente, quando eu não era cristão, eu vejo que eu não preciso mais daquilo para ser feliz. Então, aquilo é descartado. Então, há muitas coisas que esse mundo pratica
porque eles estão vazios. Então eu não vou aceitar a prática vazia do mundo para a minha vida, se eu já tenho todo o meu ser preenchido pela presença de Deus. Então, tem todas as coisas, podemos tudo, mas tem coisas que não convém. 13. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a fornicação, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Comentário? O Senhor é para o corpo e o corpo para o Senhor. Com este princípio, entendemos que o corpo, embora seja perecível, exige pureza e santidade. A maneira correta e santa de viver é requerida por Deus, pois, lavado e regenerado, o corpo recebe o Espírito Santo, a maior glória do Senhor para o homem. Por isso que nós temos que cuidar muito bem do corpo que nós temos, né? O corpo, ele é santuário de Deus. 14. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Então, aqueles que não recebem o Espírito do Senhor Jesus, como é que eles podem ter certeza que vão ressuscitar no último dia, né? Quando nós morrermos, e qualquer um de nós estamos propensos a isso acontecer, o que vai acontecer conosco, né? 15. Não sabeis vós que o vosso corpo são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e os fareis membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que os que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque diz, serão dois, uma só carne. O comentário, se ajunta com a meretriz, assim como marido e mulher se tornam um por meio do sexo dentro do casamento, homem e mulher se tornam um também em uma união sexual ilícita. Por exemplo, aquele que se une a uma prostituta compactua com os erros dela. Por isso, Paulo exorta a fugir da impureza e a usar o corpo como instrumento para honrar a Deus. Quando o membro do corpo do Senhor Jesus se entrega à prostituição, desconsidera ele próprio, pois age como se pudesse juntar o puro com aquilo que é impuro. Então, Deus criou o nosso corpo para o seu louvor, né, e para a sua morada. E ele fala aqui, quando ele diz aqui, não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Então, há quem use o seu corpo para fazer o erro, né, o mal para si mesmo, ou aquele que se ajunta à meretriz, né? Quer dizer, os dois se tornam uma só carne. Agora imagine, a pessoa que ela se prostitui, ela vai com uma prostituta, né? Uma prostituta que já se deitou com vários e vários e vários homens. Ela recebeu nela um pouquinho dos homens, de todos os homens da qual ela participou. E não somente isso, ela recebeu os problemas espirituais daqueles. E ela passa também para quem ela está tendo relações. Então imagine, né, o quão sujo o submundo espiritual de uma pessoa que pratica isso. Aí ele diz no 17, mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Que perfeito, né? No 17, quer dizer, aquele que se ajunta, aquele que decide, olha, eu morro para esse mundo, eu já vivi nele, eu já tive experiências nele, sei que é mal, mas agora eu quero viver algo novo. Então ela se ajunta com o Senhor. Ela se casa com o Senhor, se torna uma só carne. 18, fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Comentário 19 e 20, Templo do Espírito Santo. Um judeu que desejasse ir ao templo deveria observar as regras de ordem, disciplina e pureza, porque ali era um lugar de santidade ao Senhor. Portanto, todos os utensílios, os sacrifícios e o serviço sagrado deveriam ser inteiramente puros e separados para ele. Quando as Escrituras declaram que o justo é o santuário de Deus, elas enfatizam que tudo aquilo que era inconveniente ou desrespeituoso no templo físico também o é no corpo. Porém, mais decência e santidade deve haver no corpo
que foi comprado pelo Senhor Jesus e agora pertence a Ele. Diante disso, deve ser usado para a sua honra. O Altíssimo nos confere a sua maior glória, que é o Espírito Santo, mas ele não pode habitar onde há impureza, uma vez que ele é puro e santo. Eu entendo isso tudo também como disciplina, né? Nós temos que ter disciplina com o nosso corpo. Por exemplo, às vezes a pessoa, elas vivem uma vida desregrada, uma vida sem disciplina no que elas comem, bebem, da forma como elas vivem, e mais tarde o corpo vai dar a fatura, né? Ela vai vir a conta e a conta vai ser cara. Então, eu tenho que preservar o corpo. Quando eu preservo o meu corpo, eu estou preservando o Espírito Santo. É claro que há pessoas que elas extrapolam, elas só pensam em cuidar do corpo dela. Então, elas veneram o corpo dela. Aí é diferente, né? A pessoa se torna idólatra de si mesmo. Mas ele está falando que nós temos que ter o cuidado do templo. Por exemplo, você vai na sua igreja, né? Você consegue imaginar alguém lá pinchando ou fazendo escritas nas paredes da igreja? Claro que não, né? Você nem permitiria isso acontecer, por quê? Porque você vai dizer, aqui é a casa de Deus, não, aqui é um lugar santo, não faça isso, né? Mas você permite isso no seu corpo, né? Mutilar o seu corpo, fazer qualquer transformação. Você está fazendo isso ao templo, aonde o Espírito Santo quer morar. É diferente das pessoas que um dia foram ignorantes a esse aspecto e elas nunca tiveram esse entendimento, né? Então elas não vão considerar isso, mas quando chegam na igreja, você pode observar que tem pessoas que viviam de uma forma tão errada, né? Tinham coisas no corpo, que depois elas vão tirando. Naturalmente elas falam, não, meu corpo agora é templo, eu casei com Deus, eu não vou deixar mais nada interferir nessa relação com Deus. Então, ele fala, não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito? Quer dizer, meu corpo serve para a morada do Espírito Santo. E ele fala, porque fostes comprados por bom preço. Bom, quando um escravo ele era comprado, ele deixava de pertencer àquele senhor e passava a ser do outro senhor. Bom, se ele nos comprou por bom preço, qual foi o valor? Qual foi a moeda de troca? O sangue do Senhor Jesus. E por quê? Nós éramos escravos? Sim, escravos do pecado. Quantos de nós vivíamos no Egito deste mundo, né? Nós estávamos lá. Há pessoas que não deixaram o Egito físico. Aliás, deixaram o Egito físico, quer dizer, largaram o mundo, largaram as velhas amizades, deixaram de usar drogas, beber, fumar, mas não abandonaram, no fundo, o Egito porque ele continua dentro dela. A verdadeira libertação ocorre quando? Quando você aceita o sacrifício do Senhor Jesus, se entrega para Ele e diz, agora eu sou servo do Senhor, e Ele enche você com o Espírito Santo. Aí você se torna verdadeiramente livre, porque Ele não nos comprou para sermos escravos dEle, mas para sermos servos livres. Servir a Deus voluntariamente. E digo para você, eu não sirvo a Deus por pressão, por obrigação, eu sirvo a Deus voluntariamente, com alegria, porque Ele me salvou, né? Então ele fala, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, as quais pertencem a Deus. Então, primeiro no corpo, né? Eu não vou mais viver uma vida errada, eu não vou viver de acordo com os padrões desse mundo. Agora, eu vou viver nos padrões da fé, né? Que para muitos nesse mundo, os padrões da fé é ser um bobo, é ser um quadrado, é ser um errado. Mas eu prefiro viver assim, ter a certeza para onde vai a minha alma. E ele diz, no vosso corpo e no vosso espírito, porque é no espírito que nos conectamos com Deus. É no espírito que nos casamos com Deus. E quando estamos casados com Ele, temos uma obrigação para com Ele. E não temos que nos preocupar com a obrigação dele para conosco, porque Ele vai cumprir rigorosamente. Olha, que o Espírito Santo possa iluminar, abençoar você nessa meditação e continue pensando nisso, né? O que você tem feito para ser cheio do Espírito Santo? Você tem, de fato, cuidado do seu corpo como templo, morada do Espírito Santo? Pense nisso, tá bom? Deus abençoe.